Olha, meu povo, existe um jogador mediano, existe um jogador bom, existe um jogador muito bom, existe um jogador excelente. Mas existe um jogador que eu acho que todo time precisa ter, que foge um pouquinho dessas definições, que é o jogador decisivo. É o jogador acima da média no momento que aperta. Nos esportes americanos, principalmente no basquete, que eu acompanho bastante, é o jogador clutch. E eu acho que se tem um jogador no Atlético que a gente pode definir como jogador clutch, como jogador decisivo, e não necessariamente isso significa que ele é o melhor jogador do time, é o Julimar. O Julimar ele já vinha sendo muito decisivo na temporada passada, e eu acho que dá pra afirmar com tranquilidade. Ano passado o Atlético perde o Julimar e pra mim foi a principal situação que não nos fez reagir no momento final da temporada. Se o Julimar tivesse contra o Fluminense, se o Julimar tivesse contra o Bragantino, o Atlético não teria sido rebaixado. Contra o próprio Galo. Contra o próprio Galo, lembrando. O gol que rebaixou o Atlético vem um pouquinho antes de uma bola na trave por parte do Atlético e logo depois o pênalti sai. Então não foi um jogo que o Atlético foi amassado, foi um jogo que o Atlético poderia ter aprontado ali. Mas voltando ao Julimar, eu acho que os últimos jogos do Julimar são muito grandes, tá? Eu acho que os últimos jogos do Julimar precisam ser muito valorizados na história recente do clube. Porque você vai me questionar, né? Ah, mas Thiago, a gente tá falando de um time que tá na Série B, como a gente vai supervalorizar tantos jogos de Série B? E aí eu te respondo com toda a tranquilidade do mundo. Se o Atlético não subir, o Atlético ele vai ter uma queda de receita, o Atlético vai ter uma queda de relevância, o Atlético vai ter uma queda histórica imensurável. Qualquer jogador que hoje esteja fazendo parte de um Atlético que tá, pô, a 2 vitórias do acesso e teve impacto direto nesse acesso, ele é muito importante pra história do clube. E aí você pega o jogador que numa arrancada final, que o Atlético basicamente precisava somar os 15 pontos, já somou 9 de 15. E esse jogador, ele influencia basicamente em 4 de 5 gols marcados. Esse jogador ele precisa ser muito exaltado. Esse jogador ele precisa ser posto numa condição de uma das principais referências técnicas da equipe e de um jogador muito importante para a história do clube. Muito importante para a história do clube. Então, o sentimento que eu tenho com o Julimar, primeiro de tudo, é de gratidão. Já tá transformando esse processo final de Série B, que poderia ser um processo muito mais apertado, em um processo mais leve, em um processo mais tranquilo. E da mesma maneira que foi decisivo contra o Amazonas, foi decisivo contra o Goiás e foi decisivo contra o Volta Redonda, a expectativa é que ele continue sendo decisivo nos próximos jogos. O Julimar contra a Ferroviária é uma esperança. O Julimar contra o time do América na última rodada é uma esperança. É uma esperança dele assumir esse papel que, de certa forma, caiu no colo dele, mas não deixa de ser um papel, pô, pequeno. Não deixa de ser um papel grande. Deixa de ser um papel pequeno. Que é o papel de ser um cara decisivo. Ser o cara do jogo importante, ser o cara do momento importante. Ah, Thiago, mas será que o Julimar vai seguir sendo esse cara na temporada que vem, numa Série A? Eu acho que 2024 traz uma confiança muito grande pra gente, que o Julimar, ele tá preparado pra ser um destaque de Série A. 2024 já foi uma temporada que o Julimar conseguiu ser um destaque de Série A, e digo mais, a versão que o Julimar tem essa temporada é melhor do que a versão do Julimar da temporada passada. Porque você fala da temporada passada de um ponta muito forte, de um ponta de enfrentamento, de um ponta de um contra um. Mas essa temporada é um jogador que vem mais numa faixa central. Nessa temporada é um jogador que constrói mais. Nessa temporada é um jogador que gera mais jogo. Nessa temporada é um jogador que, pô, consegue associar mais. Nessa temporada o Julimar é mais completo. Nessa temporada o Julimar é mais, além de decisivo, mais influente no jogo. Eu acho que isso condiciona muito esse título que eu falei, como o Julimar sendo um jogador insubstituível. Porque a gente fala de um jogador que cria, e eu acho que isso tá muito claro, até pelo novo posicionamento dele, jogando mais perto da área, jogando mais numa faixa central.
O Julimar, ele tem um posicionamento quase igual o Terãs tinha no Atlético, de ser um meio atacante, óbvio, de pisada na área, óbvio, de entrada no último terço, mas um jogador que em muitos momentos vai ser responsável por articular a equipe, por encontrar um passe diferente, por distribuir jogo, por buscar uma tabela, por buscar uma conexão. E óbvio, pisar na área, finalizar, mas esse lado mais associativo do Julimar, que eu acho que a gente não tinha no time do Atlético, nesses jogadores de lado de campo, ou nesses jogadores de força, como é o caso do Luiz Fernando, como é o caso do Mendonça. Então o Julimar, ele chega fazendo com que o nosso terço final ele seja mais conectado, ele seja mais influente, ele seja mais participativo no jogo. E o Atlético precisaria, ao natural, que esse último terço ele fosse esse creme de la creme, podemos dizer assim. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético ele tá indo por um bom caminho. Eu sinto que o Atlético tá indo por um caminho de ter um homem de confiança ali. Quanto mais homens de confiança o Atlético puder ter no seu elenco, melhor. O Atlético tem o Esquivel, o Atlético tem o. Acho que o Teran tá ganhando esse posto, acho que o Arthur tá ganhando esse posto. Acho que o Zapelli e Viveiros são os dois principais nomes desse posto. Mas no final das contas, eu sinto que o. No final das contas, eu sinto que o Julimar também ganha esse posto. Então hoje acho que não tem jogador próximo pensando em substituir o Julimar. Pela versatilidade, pelo impacto, pela capacidade decisiva, pela capacidade competitiva, que eu acho muito importante da gente falar também. O Atlético é um time que melhora muito a capacidade de pressão quando você tem o Julimar em campo. E eu acho que esse segundo turno o Atlético passa a defender melhor também pela essa predisposição que a gente tem do Julimar ser esse cara que sobe, que pressiona, que machuca, que incomoda. É um jogador muito compatível ao modelo de jogo que o Atlético tem. Óbvio, a gente falou de um Julimar que acrescenta situações ao jogo dele e faz o jogo dele ser o mais completo possível, mas eu acho que a gente precisa falar também de um Julimar que potencializa muito esse jogo de transição e potencializa muito o Viveiros, que é um dos nossos principais jogadores, porque fisicamente é muito compatível a ele, fisicamente é muito capaz de fazer com que ele se sinta acompanhado, se sinta confortável. E o Atlético tem outro ponto de velocidade, outro ponto de aceleração com o Julimar. Olha quantos argumentos, cara. Eu sempre separo 2, 3, 4 argumentos para ir desenvolvendo ao longo do vídeo. Acho que a gente trouxe pelo menos uns 5, 6, 7 aqui, envolvendo a importância que o Julimar tem pro time do Atlético. Então, vida longa, cara. Vida longa. Acho que é um jogador que pode ter uma história muito legal no clube. É óbvio que falar em idolatria ainda é cedo, mas falar de uma importância histórica por tudo que ele vem fazendo nessa reta final de Série B, eu acho que não é cedo não, e eu acho que é pra lá de justo. Pra lá de justo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço, é nóis.